Bom, pessoal, voltando agora nessa nova videoaula, nós vamos efetivamente fazer a edição das semanas ao longo do bimestre, na qual vocês irão atuar, seja como professores, seja como tutores. Bom, a primeira coisa a fazer é, quando entrar na disciplina, é clicar no nosso ativar, desativar edição, né? Aqui eu tenho para vocês em tela uma disciplina que está, digamos assim, virgem, original, do jeito da qual vocês recebem pela primeira vez quando vão atuar no nosso ensino à distância. Como a gente já viu na aula anterior, nós aprendemos a ativar a edição e começar a fazer a parte da informação da disciplina, que é a imagem da disciplina e o nome da disciplina propriamente dito, e quem é responsável pela disciplina e alguns itens de informação relacionada à disciplina em si. Aqui nós vamos prosseguir com a edição da nossa disciplina ao longo dessa videoaula. O importante aqui, novamente, lembrar que a parte que está em vermelho é apenas uma indicação do que você deve fazer para formatar, para editar a sua disciplina. Tudo que está em vermelho é obrigatório fazer, né, e seguir o padrão que está colocado ali em tela. Não é para fazer nenhuma alteração que não seja aquilo que está ali em vermelho. Se houver alguma alteração, ela deve ser devidamente autorizada pelo seu coordenador de curso. Ele deve ter ciência que essa alteração será feita, tá? É importante que essas alterações devem ser mínimas possíveis para não afetar a padronização que é feita para as disciplinas. Então, evitem fazer alguma alteração ou até mesmo pedir para que essa alteração seja feita junto ao seu coordenador de curso. Tá ok? Bom, o formato da disciplina, como a gente já viu na videoaula anterior, é o formato de apresentação da disciplina. Você tem os responsáveis pela disciplina, as informações básicas, e depois dessas informações básicas é que começa propriamente as semanas, né? Bom, as semanas no nosso ambiente virtual de aprendizagem é dividido em 8 semanas, como vocês podem ver. A primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava semana. O nosso curso é bimestral, mas ele é efetivamente dado em 8 semanas. Depois das 8 semanas, você tem como formato aqui na plataforma a atividade presencial, que é feita lá no polo, né, de apoio presencial, e é onde vocês farão a atividade e postarão essa atividade aqui. Eu vou voltar daqui a pouco numa outra videoaula a respeito da atividade presencial. Aqui você tem a prova presencial de primeira chamada, a prova presencial de segunda chamada, a prova de recuperação e a prova final. É importante vocês notarem que é o padrão, não há o que alterar, até chegar no final aqui da biblioteca virtual. Vocês devem configurar, então, né, o bimestre com conteúdos fornecidos dentro dessas 8 semanas. Tá? Alguns professores trabalham 7 semanas de conteúdo e na 8ª semana trabalha com um resumo. Isso aí depende de como você vai atuar na disciplina e dentro do que você acordar no seu programa analítico e com o seu coordenador de curso. Mas é importante que toda a sua disciplina esteja dividida com atividades em 8 semanas. Tudo bem? Bom, então voltamos lá para a nossa primeira semana. Primeira semana de edição. Logicamente, o que você fizer na primeira semana de edição é o que você vai fazer na segunda, na terceira, até a 8ª semana. Cada semana, para
o ambiente virtual, ele é conhecido como um tópico. Então, esse tópico aqui, o tópico 1, ele representa a semana 1, ou a primeira semana. Se vocês verificarem, todo item aqui é passível de edição, né? O que vocês devem fazer já de padronização obrigatória? Aonde está em verde, é aquilo que você vai alterar, tá? Você vai em editar, editar tópico, e vai dizer que o nome da seção, que na verdade é o nome do tópico, o conteúdo que vai ser ministrado na semana. Mas esse conteúdo é apenas um título que dá a sua ementa. Não é para escrever um texto longo. É apenas uma frase que vai indicar o que vai ser dado ao longo da semana. Primeira semana vai vir formatado já para vocês qual que é o período que ela vai dentro do calendário acadêmico. Nesse caso, nesse exemplo, é um exemplo de primeiro bimestre agora de 2016, a primeira semana iniciou-se do dia 29 de fevereiro ao dia 6 de março. Vocês devem sempre iniciar a semana exatamente na segunda-feira, às 0 hora ou 1 minuto da segunda-feira, e encerrar a semana no domingo, às 23 horas e 59 minutos. Então, a semana sempre vai iniciar na segunda-feira a 1 minuto e vai encerrar no outro domingo às 23 horas e 59 minutos. Tá ok? Então, as suas atividades estarão sempre dentro desse intervalo. Logicamente, algumas exceções devem ser feitas se porventura acontece algum imprevisto, principalmente quando ocorre uma falta de energia, um problema de configuração, né? Alguns estudantes pedem para fazer uma prorrogação porque houve algum problema em particular em determinada cidade. Já tivemos casos, por exemplo, que houve um temporal numa cidade e a cidade ficou praticamente ilhada, sem internet, então houve o bom senso de ampliar o tempo da entrega das atividades. Mas, em geral, as atividades têm a duração exata de uma semana, vai de 1 minuto da segunda-feira até as 23 horas e 59 minutos do domingo. A data vem padrão, você vai apenas trocar aqui, ó, não alterar a data, que está dizendo, você vai apagar aqui o não alterar a data, e vai dizer aqui o conteúdo. Vamos imaginar o conteúdo da primeira semana. Introdução ao ambiente AVA. Aí você vai ter o que é o conteúdo da primeira semana. É uma introdução ao ambiente AVA. Aí você vai vir aqui. Não precisa escrever o que é o sumário, não há necessidade, e salvar as mudanças. Aí você vai ver aqui, ó, a primeira semana você já editou ela. Ó, introdução ao ambiente AVA. Tá certo? Aqui você tem um exemplo de postagem, né? Como vocês podem ver, se ao clicar aqui, está vendo que ela está visível para o estudante, isso aqui é em vermelho, você deve apagar. Depois que você configurou, aqui é um exemplo, ó, exemplo de postagem. Favor apagar todos os rótulos de aviso escritos em vermelho e lembrar de exibir tópico clicando no ícone com o olho fechado que está à direita da tela. Aqui fala olho, né, mas na verdade na Moodle nova não aparece esse olho antes de você clicar em editar. Então na verdade você tem que clicar em editar e aí assim aparece aqui um olhinho com um risco, né, que é a ideia que quer transparecer essa indicação. Então aqui
sempre nesses itens você vai configurar, vai editar e depois, se necessário, apague. Tá? Ah, eu não quero mais esse item. Vem aqui, vou editar aqui e excluir. Tá? Não vou excluir aqui para efeito da aula não, mas vocês podem excluir. O que vocês devem fazer? Na verdade, cada item desse aqui de edição, você vai poder editar aqui, editar configurações, e no próprio texto aqui você colocar as informações da disciplina. Né? Se vocês verificar, nessa disciplina aqui, de ambientação e educação à distância, vocês vão ver, nessa disciplina aqui do professor Silder, já está formatado, ó. O que ele escreveu aqui? Ó? Nessa semana, vamos conhecer um pouco melhor sobre as principais diferenças do ensino à distância e o ensino presencial, as vantagens e desvantagens de cada modalidade. Tá certo? Ele escreveu aqui, ó, são essas informações que você vai colocar. Que lá na sua disciplina, você está recebendo ela de forma crua. Né? Aí você vai trocar. Editou do jeito que você quis, vai lá, salvar e voltar ao curso. Então você já tem aí, começou a apresentar a sua primeira semana. O que geralmente tem, né? Igual tem, vamos estudar ambiente virtual, prezado estudante e tal, né? É importante que vocês verifiquem aqui, ó, para mostrar para o estudante depois, aqui está oculto, está mais opaco, está mais cinzento, né? O texto. Isso é um sinal que está oculto, ou seja, o estudante não vai ver se você deixar dessa forma. Em geral, como vocês podem ver, né, a semana tem essa apresentação, se eu mostrar aqui a do professor Silder de novo, tem a apresentação, vai ter uma videoaula, né, todos os nossos cursos têm a videoaula, né, e depois, geralmente, tem uma atividade. Né? Como vocês olharem aqui a segunda semana, tem a videoaula, e tem o trabalho, enviar o trabalho, na qual a gente vai ver em algumas outras aulas a respeito disso. Mas o importante é que vocês, na formatação da disciplina, já comecem a fazer essa edição para ter a disciplina com a cara de vocês. Né? Bom, que tipo de atividades a gente vai inserir na plataforma na semana? Esse item é o que a gente vai ver na nossa próxima videoaula. Aqui nós aprendemos a editar a semana, descobrimos que as semanas dentro do ambiente virtual no bimestre são 8 semanas. Aprendemos a editar o conteúdo que vai ser ministrado na semana, mas além do conteúdo que vai ser ministrado na semana, cada semana tem atividades que são pontuadas e que servem de cálculo de presença para os estudantes ao longo da semana. Por mais que o ensino seja à distância, há necessidade de cômputo da presença do estudante no ambiente virtual. Então, as atividades, além de servir de pontuação para que o estudante seja aprovado ou não, elas servem também para cômputo de falta de presença do estudante. Mas isso a gente vai ver na próxima videoaula, ok? Aguardo vocês, espero que vocês estejam aprendendo a mexer e a conhecer a plataforma Moodle.